Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Professor Everton aqui. Para a nossa aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a óptica geométrica, tá? Na aula anterior, vocês trabalharam com um livrinho bem legal, tá? O Graph. Ele dá um conceito bem amplo, assim, com especificações do dia a dia para vocês sobre a luz, sobre a visão, sobre como é que a gente enxerga as coisas. Para essa aula de hoje, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre os aspectos, as características da luz, tá? Tem um textinho aí em PDF que é o texto de apoio dessa aula. Vocês podem utilizar ele aí para responder as questões. A parte da óptica física, ela estuda alguns aspectos ondulatórios da luz, como emissão, polarização, absorção, difração da luz, tá? São alguns aspectos físicos da luz. Na óptica geométrica, a gente estuda basicamente a propagação da luz, os aspectos geométricos que vão fazer a luz se propagar aqui no nosso dia a dia. Alguns fenômenos que a gente tem: propagação retilínea da luz, refração da luz, formação de imagens em espelhos e etc. A gente vai ver cada um desses itens aí. A óptica geométrica, ela tem três princípios, tá? O primeiro princípio é a propagação retilínea. O que significa isso daí? Os raios eles sempre vão em linha reta. Vocês lembram quando a gente tinha falado lá dos fenômenos envolvendo o som? Que a onda sonora ela conseguia contornar os obstáculos? Pois é, agora na luz, a luz ela não tem esse comportamento de contornar. Ela simplesmente vai em linha reta. Se vocês, por exemplo, estiverem de frente para um muro e acionarem uma lanterna, essa luz ela vai desviar para chegar no outro lado? Não. Essa luz ela vai chegar e bater num muro, que é um meio que não vai permitir a passagem da luz, e você não vai ter esses raios de luz chegando aí do outro lado. O que você pode ter ali é o muro, ele reflete a luz, senão você não poderia enxergar ele. Essa reflexão de raios que ela pode acabar sendo enxergada pela pessoa que está do outro lado do muro. O segundo princípio é o princípio da independência dos raios de luz. O que significa isso? Se um raio de luz ele cruzar com o outro, eles não vão interferir na passagem do outro. Tá? Imaginem que a gente tem, por exemplo, num show, a gente tem uma luz vermelha e uma luz azul. A gente cruza essas duas luzes. Ali no meio, nesse cruzamento, a gente pode acabar observando uma corzinha um pouco diferente. Só que se eu olhar o trajeto de cada uma, elas vão chegar no seu final, batendo um teto, por exemplo, no chão, numa parede, com a sua cor, sem nenhuma mistura, tá? Elas vão continuar independentes, mesmo se cruzando. O terceiro princípio é o princípio da reversibilidade dos raios de luz. O que significa isso daí? Imagina que a gente está na sala de aula com um espelho. Tá? Eu consigo enxergar vocês e vocês conseguem me enxergar nesse espelho. Como é que isso acontece? O raio de luz que sai de vocês, ele vai bater no espelho e vai ser refletido e vai acertar aqui nos meus olhos. O contrário também é válido. Esse caminho, ele pode ser percorrido por um raio de luz que sai de mim, bate no espelho e é refletido para vocês. O caminho contrário, ele é válido. Tá? Se nós olharmos para o espelho, diretamente nos olhos, um do outro, através do espelho, nós literalmente estamos olhando olho no olho, um do outro. Fontes de luz. A gente tem dois tipos de fontes de luz. Fonte primária e fonte secundária, certo? A fonte primária, ou fonte luminosa, é aquela que emite uma luz própria. Por exemplo, as estrelas, uma lâmpada acesa, uma vela acesa, são fontes primárias de luz. Uma fonte secundária ou uma fonte iluminada é aquela que apenas reflete a luz. Nós, por exemplo, somos fontes de luz secundária ou fontes iluminadas. Nós não emitimos luz própria. Nós simplesmente refletimos uma luz que bate em nós e propagamos essa luz aí pelo ambiente. Tá? Nós refletimos a luz. A lua, por exemplo, ela é uma fonte primária ou secundária? Acertou quem disse que é fonte secundária. A lua não tem luz própria. Nós enxergamos a lua porque ela está refletindo a luz do sol
que incide nela, aí essa luz ela é refletida aqui para nós. Nós vimos aí então que nós temos a fonte de luz primária e fonte secundária. Primária, luz própria, secundária só reflete a luz, ela não tem luz própria. O exemplo que eu dei da lâmpada acesa. A lâmpada acesa é uma luz primária, uma fonte de luz primária. Uma lâmpada apagada, ela é uma fonte de luz secundária, porque apagada ela não está emitindo luz própria, ela só está refletindo a luz que está batendo nela. Uma lâmpada, como nós vimos, ela é uma fonte de luz primária se ela estiver acesa. Se a lâmpada estiver apagada, ela é uma fonte de luz secundária, porque ela está apenas refletindo a luz que incide sobre ela. Agora relacionado basicamente à forma como a luz emerge dos corpos. Nós temos basicamente dois tipos, pontiformes e extensos. O que é uma fonte de luz pontiforme? As dimensões dela, o tamanho, a proporção que ela tem, é desprezível se a gente comparar com o que está sendo ali observado. Por exemplo, imaginem que eu tenho um LEDzinho pequeno. Ele pode ser considerado uma fonte de luz pontiforme. As dimensões dela, para o ambiente onde a gente estiver por aqui, é basicamente desprezível. Ele é muito pequenininho, ele ilumina pouco até. Agora, uma fonte extensa. A fonte extensa a gente tem que considerar o tamanho. Por exemplo, o Sol, a Lua, que é uma fonte secundária, a gente pode falar que ela é uma fonte extensa. A gente não pode desconsiderar o tamanho dela. Ela é gigante, comparada a qualquer coisa que a gente vá aqui observar. É interessante quando nós falamos de cores, tá? Porque como é que eu defino uma cor? O que é uma cor? Por que algumas coisas a gente enxerga amarelo, outras coisas vermelho, outras coisas azul? Simplesmente porque apenas parte da luz que é incidida sobre esses corpos, ela é refletida de volta. Por exemplo, se a gente pegar a luz branca, a luz do Sol. A luz do Sol, quando chove e fica com muita umidade no ar, vocês conseguem observar o arco-íris, certo? O que acontece no arco-íris? Depois a gente vai ver isso aí mais especificamente. Só que acontece uma dispersão da luz branca. Todas aquelas cores, juntas, elas formam a luz branca. Quando elas passam pelas gotículas de água que estão ali após a chuva, essa luz ela se divide em todas essas cores. Ocorre uma dispersão. Quando a gente olha, por exemplo, deixa eu pegar essa caixa aqui. Uma caixa azul. Por que a gente enxerga, pelo menos essas partes aqui, azul da caixa? Porque a luz que está batendo aqui, ela tem todas aquelas 7 cores do arco-íris. Só que essa caixa, ela não é capaz de absorver, nesses pontos aqui, a cor azul. O que vai acontecer então? Ela reflete a cor azul porque ela não é capaz de absorver. E se a gente pega, por exemplo, esse bloquinho amarelo aqui. Por que a gente enxerga o bloquinho amarelo? Porque ele absorve as outras cores e reflete o amarelo. Ele não é capaz de absorver o amarelo. E alguma coisa da cor preta, por exemplo, como esse suporte aqui. Por que nós enxergamos ele preto? Porque ele está absorvendo todas as cores. E claro, como vocês podem imaginar aí na biologia, o fato de nós enxergarmos essas cores é uma percepção. Basicamente um estímulo visual que o nosso cérebro está interpretando. Se a gente pegar, por exemplo, alguém que tem daltonismo, ele vai ter dificuldades em diferenciar algumas cores, tá? E existem diferentes tipos de daltonismo, tá? Quem joga aí já viu nos jogos que na configuração de tela tem algumas características ali que a gente pode alterar de modo daltonismo. É justamente para essa pessoa conseguir diferenciar algumas cores. Quando nós falamos aqui em luz monocromática, por exemplo, você já viu aquela lâmpada ou um LED que emite uma cor só? Isso é uma luz monocromática, tá? Mono é apenas um. Uma luz monocromática emite apenas uma única cor. É uma luz monocromática. Uma luz que pode emitir mais de uma cor é uma luz chamada de luz policromática, que ela pode emitir várias cores diferentes. Quando a gente fala agora de meios ópticos, para finalizar aqui, nós temos 3 tipos. Um meio óptico transparente, translúcido e opaco.
Qual que é a diferença entre cada uma desses aí? O meio transparente é aquele que a gente consegue observar praticamente tudo que está do outro lado, sem nenhuma perda de definição. Tá? Se a gente enxerga através de um vidro transparente, nós conseguimos enxergar tudo como está do outro lado. Se a gente pega, por exemplo, o ar ele é um meio óptico transparente. Vocês conseguem enxergar através do ar sem nenhuma perda de definição. Tá? É uma imagem nítida que você enxerga. Quando a gente fala de um meio translúcido, nós enxergamos parcialmente, as coisas um pouco borradas. Se a gente pega, por exemplo, um vidro fosco, uma neblina, aquelas folhas de papel manteiga, aquilo é um meio translúcido. Eu consigo enxergar através dele, só que parcialmente, não é exatamente nítida aquela imagem. Por último, a gente tem um meio opaco. Opaco é aquele meio que ele para a passagem de luz. Ele absorve a luz que incide sobre ele. Por exemplo, uma parede. A gente não enxerga através de uma parede. Bom, pessoal, essa aqui é a nossa aula de hoje, tá? Esses conceitos vão estar todos aí no PDF para vocês. O nome do PDF é Óptica Geométrica. Tudo que eu falei aqui está aí no PDF detalhado bonitinho para vocês. E ao fim da aula, nós temos uma listinha de exercício aí. Olha só, a lista está bem simples, tem apenas 3 exercícios. O exercício número 1 e o 3 são de múltipla escolha. Não tem como errar. O 2, vocês vão citar alguns meios diferentes de um meio opaco, translúcido e transparente, diferente dos que eu citei e dos que tem no texto. Tá? Para isso, vocês vão fazer uma pequena pesquisa aí bem tranquilo. Tá? Essa é a nossa aula de hoje. Bons estudos, pessoal. Qualquer coisa, não deixe de entrar em contato comigo aí no WhatsApp. Até mais!